Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 3. Gente, na aula 3, o objeto de conhecimento: corporações e organismos internacionais. O detalhamento: a SEI e a tentativa de integração das ex-repúblicas soviéticas, os tigres asiáticos, velhos e novos, os BRICS e o fortalecimento de países emergentes. E, por fim, Acordo do Pacífico, integração da América e da Ásia. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre importantes países que se desenvolveram bastante ao longo dos últimos anos, tendo um grande destaque. Assim como estudamos já sobre blocos econômicos também muito importantes, como a União Europeia, né, o Mercosul, a gente também vai estudar aí sobre outros blocos econômicos ou até mesmo a junção de países também para se juntar e melhorar economicamente. E um deles, gente, que nós iremos estudar vai ser a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que a gente já pode observar, né, a bandeira, né, que acaba aí se destacando por ter o desenvolvimento de alguns países, né, e outros que ainda estão na fase de desenvolvimento. Agora, como é que vai surgir a Comunidade dos Estados Independentes, né? Que tem a sigla CEI, que às vezes a gente fala SEI, né? Com o fim, gente, da União Soviética, né? Ali após a Segunda Guerra Mundial, onde com a Segunda Guerra Mundial o mundo, né? Ele acabou se dividindo, né? Em parte capitalista, em parte socialista. De um lado, tínhamos os Estados Unidos, de outro, a União Soviética, que acabou formando ali a Guerra Fria, tá? E com o fim da Guerra Fria, né, teve-se também aí quebras de alguns países, e um deles foi a dissolução, o fim da União Soviética, que deu aí o início da formação da Comunidade dos Estados Independentes, tá bom? Em 1991, gente, após aí o fim da União Soviética, iniciaram-se o quê? Esforços para a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Agora, isso tudo era essencial para o quê? Para a Rússia, né, que tinha um grande poder desde lá desse período das guerras, né, de manter essas relações com outras repúblicas independentes que formavam ali a União Soviética. Então, para ter esses interesses, né, militares, porque parte do arsenal nuclear e a frota da extinta União Soviética, ela havia ficado em territórios de nações ali, né, que agora estavam se tornando independentes por conta do fim da União Soviética. Então, a gente observa essa preocupação da Rússia de manter esse contato, né? Como por questões também energéticas, né, para manter o fornecimento ali de oleodutos, de gasodutos, que também atravessavam e continuam atravessando aí várias repúblicas. Então, a Rússia observava que era necessário manter esse vínculo com esses países, né? Agora, essa postura da Rússia, gente, acabou gerando diversos conflitos entre os que estavam a favor dos russos e que estavam a favor da parte da Europa, tá certo? Então, sempre vai ocorrer esses conflitos, principalmente ali com o fim da União Soviética, tá? Com o fim da União Soviética, alguns países queriam estar do lado dos Estados Unidos, estar do lado ali do capitalismo e não estar mais do lado da Rússia. Então, acabou gerando aí vários conflitos, tá? Esse início da Comunidade dos Estados Independentes, gente, a SEI, a gente observa que 3 repúblicas mais importantes, né, com o fim lá, com a extinção da União Soviética, acabaram fundando a SEI. No caso, a Rússia, a Ucrânia e Belarus, tá? Também conhecido como a Bielorrússia.
Rússia, Ucrânia e Belarus estavam do mesmo lado, então eles acabaram criando, né, a Comunidade dos Estados Independentes, que vai ser uma organização, gente, confederativa, tá? Então, essa organização confederativa que acabou visando manter, né, a unidade e também a soberania dos Estados-membros, né, ali que queriam já adentrar junto com esses países, a Rússia, a Ucrânia e Belarus, formando aí a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Com uma certa autonomia, tanto na parte política quanto na parte econômica. E nós iremos estudar que parte desses membros, né, que vai fazer parte da comunidade dos Estados Independentes, eles vão se localizar tanto na parte do continente europeu quanto na parte do continente asiático. Mas com o fim da União Soviética, gente, alguns países que estavam ali junto com a Rússia naquele período não vão querer fazer mais parte, então não vão se integrar à comunidade dos Estados Independentes. Quais serão esses 3 países? Olha só, vamos observar que as ex-repúblicas soviéticas que não aderiram à CEI vai iniciar com a Estônia, a Letônia e a Lituânia, após se declararem independentes, esses países, gente, eles acabam iniciando o processo de integração aonde? Na União Europeia. Então, esses países, Estônia, Letônia e Lituânia, não quiseram ingressar na CEI desde o início, né? Queriam ingressar na União Europeia. Isso tudo foi concluído em 2004. Um país, gente, se integrou à comunidade dos Estados Independentes, que foi Geórgia. Geórgia, gente, se integrou assim em 1994, porém, por alguns conflitos com a Rússia, saiu em 2009. Então, por a Geórgia ser contra o apoio da Rússia a movimentos separatistas, né, dessa região aí que estava próximo à Geórgia, né, tanto de Abkhazia, né, e também da Ossétia do Sul. Então, a gente observa aí alguns conflitos que acabam surgindo por relações aí da Rússia. Então, a Geórgia ela acaba também saindo da CEI. Tá? Vamos analisar agora o mapa, né, que acaba sendo composto aí pelos países que formam a CEI, tá bom? Olha só, este mapa, gente, vai mostrar a Rússia, que vai ser um grande integrante ali, que faz parte da CEI, onde tudo se inicia, né? Seguindo aí da Bielorrússia, que também é conhecida como Belarus, e a Ucrânia. Porém, por que a Ucrânia está em vermelho? Porque a gente sabe que a Rússia e a Ucrânia estão em conflito, né? Então a gente observa que futuramente, ou até mesmo aí, a gente analisando, a Ucrânia ela não vai querer fazer mais parte da CEI, tá? Mas Moldávia, Uzbequistão, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão e Tadiquistão, tá? Eles acabam formando aí a comunidade dos estados independentes, tá bom, gente? Agora, onde vai estar localizado a CEI, gente? A comunidade dos estados independentes vai ter parte que está tanto no continente europeu quanto no continente asiático, tá? Agora, quais são os países, né, que vão estar no continente europeu? Nós temos aí o oeste da Rússia, né? A Armênia, Azerbaijão, a Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia vão estar na parte da Europa. Já outros países, né? Os países que vão estar no continente asiático, a maior parte da Rússia. Olha, professora, a Rússia está em 2 continentes, sim. A Rússia, né? Ela é intercontinental, ela acaba tendo a parte ali que está tanto no continente europeu quanto no continente asiático. Então, a Rússia vai ter uma parte também no continente asiático, a maior parte, na verdade, né? Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão também estarão aí
integrando, né, o continente asiático. Vamos analisar agora melhor, gente, através do mapa, onde a gente pode observar melhor onde esses países vão estar localizados que acabam formando a CEI. Olha só. Então, olha só, gente, a localização dos países que fazem parte da CEI, os países da Europa, gente. Vamos ter aí a parte da Rússia, a Ucrânia, Moldávia, também teremos aí a Bielorrússia, conhecida como Belarus, Azerbaijão, a Armênia, tá? Que formam os países da CEI na parte da Europa. Mas também teremos países da Ásia, a maior parte da Rússia, né? Cazaquistão, tá? Quirguistão, Tadiquistão, tá? Turcomenistão e também a parte aí de Uzbequistão, que acabam formando aí todos esses países que formam a CEI, né? Com exceção da Ucrânia, que ainda a gente ainda não sabe o que pode ocorrer. Além, né, de estudarmos aí essa localização da CEI, também vamos ter outros países muito importantes que acabaram se desenvolvendo bastante, que vão ser os tigres asiáticos, tá certo, gente? Os tigres asiáticos, eles acabaram se formando por conta de alguns países asiáticos quererem se desenvolver com inspiração de um país, no caso, o Japão. Mas quais são esses países, né, que vão iniciar todo esse processo que ficaram conhecidos como os tigres asiáticos? Nós teremos aí a Coreia do Sul, né, Hong Kong, Taiwan e também Singapura, tá certo, gente? Então, isso acaba formando os tigres asiáticos. Como esses países eles conseguiram se desenvolver bastante em um curto período de tempo, né? Se a gente for ali pegar outros exemplos, tá? Então, isso acabou chamando muito a atenção. Então, outros países asiáticos acabaram também integrando isso, mas ficaram conhecidos como os novos tigres asiáticos. No caso, nós teremos aí a Tailândia, né, o Vietnã, as Filipinas, a Malásia e também a Indonésia, que acabaram também integrando aí esse conjunto de países asiáticos que acabaram se desenvolvendo muito, sendo considerados naquele período, gente, países realmente ali que não teria uma perspectiva de crescimento, mas aconteceu o contrário. Então, os tigres asiáticos, gente, eles acabam surgindo aí na década de 1980, tá? Que vai ser um grupo de países que apresentaram um grande desenvolvimento econômico. Agora, eles foram inspirados em quê? Nos modelos tanto da parte política, mas principalmente o econômico de 2 países, no caso, o Japão e os Estados Unidos da América. Então, esses países eles foram inspirados nos modelos político-econômico japonês e também estadunidense, tá? Imaginem, né? Os Estados Unidos, eles estavam ali, teve o conflito com a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi totalmente devastado, né? Mas quem que vai destruir o Japão? Os Estados Unidos da América, né? Que acabou ali soltando as bombas atômicas, infelizmente, tá? Mas quem é que vai ajudar a reerguer o Japão? Os Estados Unidos da América. Tá? Então foi realmente um milagre econômico, porque o Japão ele conseguiu se reerguer aí num período de 10 anos. Então isso realmente chamou muito a atenção dos países asiáticos, e um deles foram esses países que acabam compondo os tigres asiáticos, tá, gente? Então na década aí, de 1980, em decorrência, né, da forte atuação do Estado na proteção da indústria local, esses países como Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul acabou ajudando bastante esses países a se desenvolverem. No período ali, os habitantes, a população ficaram revoltadas, né? O Estado, o governo, ele não permitia esses países fazerem várias coisas, porém, hoje em dia, são grandes potências econômicas, tá? Então, essa proteção, gente, acabou se concretizando aí na forma de pesados impostos, né, sobre os produtos importados,
não deixavam chegar produtos de outros países, tá? E na implantação de estratégias para atrair investimentos estrangeiros. Os governos, gente, desses países acabaram se empenhando na qualificação da mão de obra, ainda que barata, né? O incentivo também nas exportações e a melhoria na distribuição de renda, tá? E isso vai ocorrer e vai ajudar muito esses países a se desenvolverem, ok? Nós vamos ver uma animação agora que vai mostrar um pouco mais dessa parte, né, de desenvolvimento dos tigres asiáticos. Prestem atenção. Os tigres asiáticos se destacaram entre as décadas de 1960 e 1990 por rápido crescimento econômico, industrialização acelerada e forte inserção no comércio internacional, servindo de exemplo de desenvolvimento para outras nações. Vamos conhecer um pouco sobre Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Singapura é uma ex-colônia britânica, independente desde 1965. Tornou-se um dos principais centros financeiros e tecnológicos do mundo. Suas atividades econômicas destacam-se nos serviços portuários e bancários, turismo e indústria de ponta. Com maioria populacional de origem chinesa, o país integrou-se à economia global por meio de políticas voltadas à inovação e atração de capitais estrangeiros, garantindo elevado padrão de vida. Hong Kong é uma ex-colônia britânica devolvida à China em 1997. Mantém autonomia política e econômica. Com agricultura limitada pelo relevo, destaca-se como centro financeiro global, com indústria diversificada e voltada à exportação de bens de consumo. Taiwan foi anexada pela China no século XVII e disputada pelo Japão. Tornou-se um estado capitalista em 1949, após a Revolução Socialista Chinesa. Hoje, mantém relações comerciais com a China continental, mas resiste à reunificação sob a proposta de um país, dois sistemas. Já a Coreia do Sul, situada na Península Coreana, com o relevo montanhoso, se limita à agricultura, tornando a indústria, especialmente as de telecomunicações, automóveis e eletrônicos, a base da economia sul-coreana. Seguindo o modelo dos tigres asiáticos, o país investiu em exportações, educação e tecnologia. Superou a crise de 1997 e hoje apresenta alto IDH e elevado nível de escolaridade. Então, olha só, gente, isso acabou inspirando outros países asiáticos que acabaram sendo conhecidos como os novos tigres asiáticos. Então, olha só, esses novos tigres asiáticos, gente, acabou juntando aí um outro grupo de países a partir da década de 1990, tá? Então, eles ficaram conhecidos aí como os tigres asiáticos da segunda geração, no caso, a Indonésia, a Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Se a gente observar o desenvolvimento desses países atualmente, do que eles eram, a gente acaba não acreditando pela potência que eles realmente se tornaram, tá certo? Então, isso também chamou a atenção do mundo inteiro. Então, outros países começam também a observar o desenvolvimento desses países que acabaram formando os tigres asiáticos e que eram considerados países emergentes. E outros países, gente, que também são considerados países emergentes, vai ser aí o BRICS. Essa sigla que a gente observa, o BRICS, gente, vai ser a junção de países emergentes. No caso, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tá certo? Que acabou vindo ali depois da junção desses quatro países, tá? Agora, o BRICS e outros países emergentes, gente, eles vão acabar chamando muito a atenção também. Olha só, a gente acaba estudando, gente, analisando tudo isso, né, com o passar do tempo, tá? Então, o BRICS e outros países emergentes, eles chamam a atenção. Então, tudo se inicia com o Brasil, a Rússia, né, a Índia, a China e a África do Sul. A gente pode analisar melhor, né, observar melhor onde esses países estão localizados. Três deles, né, aí no continente asiático, né, um na América e outro no continente africano.
Esses países, gente, eles começam a se desenvolver também e chamam a atenção de outros países que hoje aí eles vão acabar fazendo parte aí do BRICS também. No caso, o Egito, a Arábia Saudita, o Irã, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e a Indonésia, tá certo, gente? Então, hoje a gente pode observar que esses países estão aumentando cada vez mais, que são considerados países emergentes, que ainda estão se desenvolvendo bastante, né? E acabaram se integrando aí ao BRICS, que não é considerado um bloco econômico, mas acaba se juntando a grandes potências mundiais atualmente, tá? Então, o BRICS, gente, ele também vai ter uma cooperação. Essa cooperação intra-BRICS, que acaba surgindo com o novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo de contingente de reservas, tá? Que são alternativas para compensar a insuficiência, gente, de crédito das principais instituições financeiras internacionais, no caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E essas instituições, elas têm sido consideradas, né, por esses países emergentes, como pouco representativas para os interesses, tanto do Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional, por contas de juros, tá? Então, o BRICS, ele acaba fazendo o seu próprio banco, no caso, o novo Banco de Desenvolvimento, ok? Agora, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, gente, vai ser essa ideia que vai ser proposta aí na cúpula de Fortaleza em 2014. Agora, qual vai ser o principal objetivo deste banco? A de mobilizar, gente, recursos para o desenvolvimento, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de desenvolvimento sustentável para esses países membros, né, que fazem parte do BRICS e para outros países emergente, que acabou sendo uma alternativa para os países emergentes, em relação ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. Agora, historicamente, gente, essas condições impostas por essas organizações internacionais financeiras, elas vão ser fortemente criticadas por esses países em desenvolvimento. Então, é por isso que o Banco de Desenvolvimento do BRICS acaba ajudando aí a esses países emergentes. Mas além do banco, também teremos o quê? O arranjo de reservas de contingência, gente. O BRICS acabou lançando um fundo de 100 bilhões de dólares que deve servir ali para socorrer, na verdade, né, os países membros que fazem parte do BRICS em caso de uma eventual crise financeira, com destaque para o quê? Para a sinalização ao mercado de que os países emergentes apresentam um novo e fortalecido grau de coordenação entre si, tá? Então, eles vão estar mais preparados para enfrentar crise ou até mesmo algumas dificuldades eventuais, tá certo? Os países emergentes que fazem parte do BRICS, gente, eles tentam se reunir ali anualmente. Em 2025, ocorreu a 17ª reunião de cúpula do BRICS, que ocorreu no Rio de Janeiro, no Brasil, né, no mês de julho, tá? Sob o tema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável. Então, nessa reunião, gente, o BRICS acabou expandindo aí suas fileiras com a adesão de novos membros, né? Que acabou incluindo aí a Arábia Saudita, né, o Egito, os Emirados Árabes, Unidos, né, a Etiópia e também, o Irã, tá. Isso em anos anteriores, porém em 2025 nós tivemos a inserção de um país, que foi a Indonésia, tá certo, gente? Então a Indonésia acaba sendo um novo membro aí que faz parte também do BRICS. Ainda em 2025, gente, através dessa reunião, dessa cúpula, né, que acaba sendo formado por esses países que compõem o BRICS, também foi criada a categoria de países parceiros do BRICS, no caso, Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, a Nigéria, a Tailândia, o Vietnã, a Uganda e Uzbequistão. E quais serão os princípios aí do BRICS, né, esses países que compõem o BRICS? Eles vão ter um respeito mútuo, né,
Aí eles buscam a igualdade, a solidariedade, uma democracia, a abertura, né, principalmente uma abertura econômica, o processo de inclusão e também colaboração. Agora, essa cooperação, gente, entre esses países que formam o BRICS, vão estar dividida em 3 pilares, tá? Agora, quais serão esses pilares? Nós teremos aí a parte da junção da política e da segurança, que visam muito essa parte, de ter essa relação política para visar posteriormente a parte da segurança desses países, a parte econômica e financeira e também a parte cultural e interpessoal, né? Porque como está juntando cada vez mais países, então tem aí a possibilidade do desenvolvimento cada vez maior desses países. Agora também nós teremos aí alguns objetivos estratégicos, né, para ocorrer toda essa junção. A principal vai ser a da paz, uma ordem internacional justa, um sistema multilateral, né, fortalecido e também a busca aí do desenvolvimento sustentável, crescimento inclusivo, tá? Então a gente observa hoje em dia a importância desses países emergentes se juntarem e um deles aí acaba se desenvolvendo também bastante, no caso, o BRICS, tá bom? Um outro bloco que a gente também tem que estudar, que acaba se formando aí um bloco econômico, vai ser a PEC, gente, que acaba sendo essa cooperação econômica asiática. E aí a gente pode observar, através do símbolo da PEC, né, dessa imagem, que mostra os países que fazem parte, que são banhados pelo Oceano Pacífico. Então, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, foi fundada em 1989. É um fórum regional que reúne 21 países da região Ásia-Pacífico. E seu objetivo central, gente, é impulsionar a integração econômica e ampliar a prosperidade local, né? Por meio o quê? De um desenvolvimento equilibrado, inclusivo, sustentável, também se tornando inovador e até mesmo mais seguro para esses países, tá certo? A PEC, gente, que acaba se tornando essa cooperação, a gente pode observar também no site deles um pouco mais, que vai descrever para a gente sobre essas características da PEC, né? O que vai ser a cooperação Ásia-Pacífico, né? Que acaba sendo um Fórum Econômico Regional criado em 1989, que acabou ajudando esses países que são banhados pelo Oceano Pacífico a se desenvolverem cada vez mais, né? Que visa gerar maior prosperidade para a população dessa região. Então, a gente observa a importância, né, de analisar a junção desses países aí que acabam formando a APEC, né, para melhorar a parte econômica também desses países, né? Membros da APEC, que a gente vai observar que são diversos, gente, que são banhados aí pelo Oceano Pacífico principalmente, ok? Agora, a Ásia Pacific Economic Cooperation, gente, a APEC, que em português vai ser a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, é esse fórum econômico que acaba sendo formado por 21 países membros que visam promover o livre comércio, né, e a cooperação econômica em toda a região, da Ásia-Pacífico. E quais serão esses países membros que acabam formando a APEC, gente? Vamos observar aí que vai ser formado pela Austrália, Brunei, Canadá, Indonésia, o Japão, a Coreia do Sul, a Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Tailândia, os Estados Unidos, a China, Hong Kong, Taiwan, né, como uma república popular da China, não reconhece aí a República da China, né, como Estado soberano independente, mas a PEC usa a designação Taipei, né, aí se juntando à parte de Taiwan, mas também teremos aí a composição, né, feita por México, Papua Nova Guiné, o Chile, Peru, Rússia e também o Vietnã, tá certo, gente? Então, acaba surgindo, né, para fortalecer esse bloco
né, não é um bloco econômico, mas um fórum econômico desses países para analisar a melhoria cada vez mais desses países que acabam se inserindo e buscando seu desenvolvimento econômico também, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.